Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desse domingo, dia 23 de fevereiro, dia de Vasco da Gama e Botafogo, meu amigo, às 6h30 da tarde no nosso Caldeirão de São Januário. Vasco e Botafogo se enfrentarão pela última rodada da Taça Guanabara. E só o que importa para o Vasco hoje é uma vitória. Uma derrota fará com que o Vasco não dispute as semifinais do Campeonato Carioca. Um empate dificulta a vida do Vasco. E uma vitória praticamente garante a vaga nas semifinais. Praticamente, mas não garante. A gente, é claro, vai falar sobre isso, né? Vai trazer aí todos os detalhes dessa última rodada de Campeonato Carioca, de Taça Guanabara, mas também trazer muitas novidades, principalmente com relação a reforços, né? Porque o Vasco contratou, de fato, Benjamin Garré, foi anunciado aí ontem já pelo Vasco da Gama. Ontem tivemos também o Nuno Moreira desembarcando em terras cariocas, mas o Vasco quer mais reforços e a gente vai trazer aqui a vocês algumas novidades importantes sobre o atacante colombiano Villarreal, de fato, e também o meio-campo argentino Rodrigo Villagra, tá? Um volante que o Vasco da Gama, de acordo com informações da imprensa local, da imprensa argentina, tem interesse na sua contratação. A gente vai falar sobre tudo isso. Teremos aí pela frente, né, um Acorda Vascão muito agitado, muito movimentado, de muitas novidades, de muitas informações e de muitas notícias para todos vocês. Entretanto, meu amigo torcedor, rapidamente, tá? Antes de começar o vídeo aqui, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez ao canal do Gigante Vasco. Esse daqui, meu amigo, para você que não sabe, tá? É o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, sempre com muita informação e muita novidade para todos vocês. Conto aí com a sua ajuda nesse momento, através do seu like, do seu joinha, do seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e divulgação do nosso conteúdo. Então, se você já está aqui constantemente, gosta do nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreva, também curta o vídeo para ajudar na divulgação aqui do nosso trabalho. Fechou? Conto com você, hein, vascaíno. Vamos juntos aí trazer cada vez mais pessoas para o canal do Gigante Vasco. Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente falando com vocês sobre Campeonato Carioca. Tá aparecendo aí na imagem a tabela de classificação do Carioca de 2025. A gente vê o Flamengo, que com a vitória ontem conquistou o título da Taça Guanabara. Flamengo é o atual campeão da Taça Guanabara de 2025, chegou aos 23 pontos. Temos o Volta Redonda, que ontem foi derrotado para a equipe do Boa Vista pelo placar de 2-0, mas já tem vaga garantida e assegurada para as semifinais do Campeonato Carioca, inclusive também essa vaga na segunda colocação, então o primeiro e o segundo colocado já estão definidos. E temos aí Sampaio Corrêa, Madureira, Vasco, Fluminense, Botafogo e Nova Iguaçu. Todas essas equipes têm chance de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. São exatamente, né, 5 equipes para 2 vagas. Sampaio Corrêa e Madureira hoje fecham esse C4, porque o Sampaio Corrêa ontem enfrentou a equipe da Portuguesa e venceu pelo placar de 3-1, então hoje Sampaio Corrêa é o terceiro colocado do campeonato da Taça Guanabara, que é o Campeonato Carioca, uma loucura esse regulamento. Está garantindo uma classificação e temos Madureira que ainda entrará em campo nessa rodada, enfrentando a equipe do Nova Iguaçu, tá? Esse jogo vai acontecer às 6h30 da tarde, mesmo horário de Vasco da Gama contra a equipe do Botafogo. Por uma questão de lógica, ao meu ver, tá? Eu acho que o Nova Iguaçu ganhará esse jogo. O Nova Iguaçu ganhando essa partida será um resultado muito importante para o Vasco. Por quê? Porque o Madureira perdendo o jogo, o Madureira para nos 15 e o Vasco tem 14. Então, caso o Vasco vença, o Vasco tem pontuação suficiente para ultrapassar tanto o Madureira quanto o Sampaio Corrêa.
E seria assim o ideal, pois se o Madureira vencer essa partida contra a equipe do Nova Iguaçu, o Madureira ele vai a 18, ultrapassa o Sampaio Corrêa, e o Vasco vencendo vai apenas a 17. O Vasco até entra no G4, mas não tem pontuação para ultrapassar o Madureira. E aí que mora o perigo, aí que mora o problema. Por quê? Porque o Fluminense tem a mesma pontuação do Vasco da Gama. O grande problema hoje entre Vasco da Gama e Fluminense é a questão dos gols pró. O Vasco tem 12 gols pró e o Fluminense tem 10 gols pró. No caso, gols a favor. O Vasco marcou 12 e o Fluminense 10. Então o Vasco hoje ele só está na frente do Fluminense porque tem 2 gols a mais. Entretanto, hoje, o Vasco da Gama enfrentará um Botafogo, que vai com um time misto, não vai com um time titular, tem as ausências de Barbosa, tem a ausência de Alex Telles, deve ter a ausência de vários outros atletas. A gente vai trazer, é claro, já no Fala Gigante todas essas informações para poupar os seus jogadores para a final da Recopa que vai acontecer no meio dessa próxima semana. O Botafogo perde a primeira partida jogando na Argentina para o Racing, então vai para tudo ou nada no meio dessa semana contra o clube argentino e precisa poupar o seu elenco. Então o Botafogo não vai jogar com o time titular, o que é um ponto, é claro, que favorece o Vasco da Gama e abre uma grande possibilidade de uma vitória nesse clássico, mas o perigo mora para mim nesse Fluminense Bangu, porque o Fluminense ele enfrenta hoje a pior equipe disparada do Campeonato Carioca, com 10 partidas disputadas, 4 empates, 6 derrotas e nenhuma vitória. Uma equipe que levou 17 gols, tem a segunda pior defesa do Campeonato Carioca, ficando atrás apenas da Portuguesa e do Maricá. E tem o Fluminense que está embalado após boas partidas. Então o Vasco está à frente do Fluminense por conta do gols pró, né? Por ter feito 2 gols a mais do que o Fluminense durante a competição. Mas hoje o Vasco enfrenta um rival e o Fluminense enfrenta uma equipe já rebaixada. Há uma possibilidade grande do Fluminense golear o Bangu, caso aconteça uma vitória e o Fluminense tirar essa vantagem aí de gols pró do Vasco da Gama. Então a situação é essa, tá? Madureira perdendo, é só o Vasco vencer por um resultado simples e mesmo com a vitória do Fluminense, o Vasco da Gama passará aí para as semifinais do Campeonato Carioca, acompanhando o Fluminense, Vasco na terceira e o Fluminense na quarta. Madureira vencendo, o Vasco tem que vencer o seu jogo, é obrigado a vencer a sua partida. Entretanto, basta vencer por um placar de gols e olhar para o jogo do Fluminense para que essa diferença de 2 gols ainda se mantenha. Então, se o Vasco vencer por 1-0, o Fluminense só pode vencer por 2-0. Se o Vasco vencer o Botafogo por 3-0, o Fluminense só pode ir até o 3-0. Tem que ser assim para não dar problema. Então, definitivamente, meu amigo torcedor, a situação é exatamente essa. O Vasco da Gama, ele tem que torcer para o Madureira perder, para que a vida seja mais fácil. Madureira perdendo, uma vitória simples garante o Vasco nas semifinais. O Madureira ganhando, o Vasco tem que vencer e ficar de olho lá no placar do Fluminense para que o tricolor das Laranjeiras não ultrapasse o Vasco da Gama no quesito gols pró, caso venha vencer a equipe do Bangu. Mas tudo isso depende da vitória do Vasco. Não adianta a gente ficar fazendo várias contas, olhando para a tabela do Campeonato Carioca, se o Vasco não fizer o seu dever de casa. E hoje, com todo o respeito do mundo, é obrigação. O Vasco tem a obrigação de vencer o Botafogo, que vai com um time reserva para enfrentar o Vasco da Gama em São Januário. Com relação à equipe, tá? O provável Vasco da Gama que vai enfrentar o Botafogo nessa noite de hoje, dia 23 de fevereiro em São Januário. Pelo menos foi isso que a gente viu nas atividades do técnico Fábio Carille durante a semana. É um Vasco com Léo Jardim no gol, PH no lado direito, Piton no lado esquerdo, a dupla, né, de laterais titular, João Vitor e Lucas Freitas na zaga, um meio campo composto por uma trinca ofensiva, com Hugo Moura, Tietê e Coutinho, e um trio ofensivo, com Zucarello aberto pelo lado esquerdo, Ryan aberto pelo lado direito e Verratti como centroavante. É o Fábio Carille tentando, com o elenco que tem, com os jogadores que tem à disposição, nitidamente, fazer um 4-3-3, passando a jogar com pontas dentro do seu elenco. Improvisando o Lucas Zucarello pelo lado esquerdo, improvisando o Ryan, que não é centroavante, pelo lado direito, enquanto o Benjamin Carré não está à disposição, enquanto o Nuno Moreira não está à disposição, o Carille está dando o jeitinho dele para ir para essa posição normal do 4-3-3 com 2 pontos abertos,
2 volantes mais fixos, um volante mais, aliás, um meio campo mais liberado para fazer o jogo, que no caso é o Coutinho, o centroavante paradão que é o Verratti, é o Carille aos pouquinhos ajeitando a equipe e principalmente aguardando a chegada de novos reforços. Então aí tá a novidade, né? Ryan pode pintar no time titular pela primeira vez na temporada de 2025. Gostou? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Torcedor vascaíno, eu venho aqui para falar com você o seguinte: a gente ontem bateu a marca gigantesca dos 147 mil inscritos, mas agora vamos por mais, fechou? Vamos juntos chegar aos 148 mil, para logo chegar aos 150. Então tô parando o vídeo rapidamente, desculpe te atrapalhar o seu conforto, seu entretenimento acompanhando as notícias do Vasco, para te pedir esse favor. Vamos juntos chegar à marca dos 148 mil inscritos. Esse é o número de inscritos que nós estamos hoje. E até domingão, antes do Vasco e Botafogo, a gente quer chegar a esses 148 mil. Fechou? Conto com você, então, ó. Se inscreva, curta também o vídeo, compartilhe, acompanhe o nosso canal, passe para os seus amigos aqui o nosso canal, que é muito bom, sempre te deixando informado. E agora fiquem aí com o vídeo, que tá cheio de informação e novidades. Valeu, rapaziadinha. Fui! Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então deixa aí a sua opinião nos comentários se você gostou, né, da escalação, e eu também conto aí com a sua ajuda, conto com o seu apoio para o crescimento aqui do nosso canal. E a gente há pouco falou sobre o Ryan, que deve jogar pela primeira vez nessa temporada de 2025 uma partida como titular da equipe. Ryan, que recentemente foi consultado pela diretoria do Vasco da Gama para falar um pouquinho sobre esse atleta, que está aparecendo aí na imagem a vocês. Um jogador chamado Neiser Villarreal. Atleta de 19 anos de idade, jogador que, assim, brilhou, acho que essa é a melhor palavra encontrada, brilhou no Campeonato Sul-Americano vestindo a camisa da seleção colombiana. Foi o grande nome da Colômbia. E, ao meu ver, o grande nome também do Campeonato Sul-Americano, com 8 gols marcados e 4 assistências dadas em 9 partidas. Números impressionantes de Neiser Villarreal, que o credenciaram como o futuro da Colômbia. O futuro da Colômbia se chama Neiser Villarreal. 19 anos de idade, brilhou no Sul-Americano e um futuro gigante o espera. Hoje, Neiser Villarreal pertence ao Milionários da Colômbia, um clube com sérias dificuldades financeiras, um clube que, assim como todo o país em si, né, a grande maioria do futebol sul-americano não tem condições de realizar grandes investimentos e manter as suas quantias em dia, o seu caixa em dia. E mesmo tendo um jogador de 1,86 m de altura no elenco, um jogador que sabe fazer gols, um jogador versátil, o clube colombiano, entende que hoje a venda é importante. E essa é a sua atuação de Neiser Villarreal. O grande destaque da seleção colombiana está perto de ser vendido pelo Milionários da Colômbia. O Vasco da Gama formalizou uma proposta recente pelo jogador no valor de 4 milhões de dólares. O Milionários aceitou essa oferta. A oferta agradou muito ao clube colombiano. O Vasco da Gama colocou nas mesas do Milionários 4 milhões de dólares, valor que será pago de forma parcelada. Mesmo diante disso, o Milionário já deu esse ok, já aceitou o que foi colocado à mesa pelo Vasco da Gama. E hoje, definitivamente, o Vasco está fechado com o Milionários pela compra dos direitos econômicos de Neiser Villarreal. O Vasco está fechado com o clube que detém, talvez hoje, essa maior promessa do futebol colombiano. Então, fica a pergunta. Se entre Vasco e Milionários está tudo certo, o que está acontecendo? Porque a negociação ainda não fechou. Porque o Vasco ainda não conseguiu chegar a um acordo com o representante do atleta. Ryan, que falou que Neiser Villarreal, adversário inclusive do Ryan durante o Campeonato Sul-Americano, disse que é um jogador muito bom. O Vasco ainda não conseguiu chegar a um acordo com ele. A proposta, de acordo com informações, foi muito boa. O Vasco colocou na mesa um contrato de 5 anos, 5 aninhos um contrato, e vai multiplicar o salário de Neiser Villarreal em 15 vezes. No Milionários, Villarreal recebia um salário de apenas R$8 mil.
O salário que o Vasco da Gama colocou na mesa ao jogador, né? Foi um salário de eu tô com os valores aqui, eu vou procurar. 120 mil reais. Esse foi o valor que o Vasco da Gama colocou na mesa. Um valor nesse contrato, de 5 anos de contrato. E o Vasco hoje vai viajar para a Colômbia, está levando o representante para a Colômbia, para que no país as conversas andem. O Vasco quer muito contratar esse jogador e exatamente por conta disso, o Vasco da Gama está priorizando levar representantes para a Colômbia para fechar a contratação de Ney Servidja Real. A intenção dos representantes de uma forma inicial, e por isso não há um retorno imediato, é negociar Vidia Real com o futebol da Colômbia, não com o futebol brasileiro, não com o Vasco da Gama, para até faturar aí uma possível premiação na assinatura de contrato. O Vidia Real tem um contrato curto com o Milionário até o final do ano. Então hoje meio que a ideia dos empresários de jogador é: deixa o contrato encerrar, o jogador vai ficar livre no mercado e o clube que quiser ter o Vidia Real terá que pagar as luvas. E esse dinheiro iria diretamente para ele e o seu empresário. Essa é a ideia, mas o Vasco da Gama vai tentar, é claro, convencer diante do valor que foi ofertado. Um contrato até dezembro de 2029, pelo ponta que tem 19 anos de idade. Poderia aí ser uma das grandes promessas futuras também da base Cruz Maltino. O Vasco tem até a próxima sexta-feira para fechar. Volto a repetir, com o Milionário já está tudo certo, mas hoje, domingão, estará indo um comissário, um representante, para buscar um contato direto com o jogador, e os seus agentes para fechar a negociação. Bom nome, o Milionário está fazendo pressão de lá, o Vasco está fazendo pressão de cá, e a gente espera que essa negociação saia. Um baita reforço que pode estar chegando aí na nossa colina histórica. E para fechar o vídeo, não falar sobre um colombiano, mas falar com vocês sobre um argentino, tá? Falar sobre esse rapaz que tá aparecendo aí na imagem a vocês, chamado Rodrigo Vidiagra. Rodrigo Román Vidiagra, perdão. Jogador de 29 anos de idade, atleta, cria das categorias de base do Rosário Central da Argentina, que brilhou vestindo a camisa do Talleres de Córdoba entre as temporadas de 2021 e 2023. Um jogador que sempre foi visto com muita expectativa pelo futebol argentino no geral. Um atleta que já teve o seu nome falado no Vasco. Vou beber uma água que a minha garganta tá muito seca aqui. Perdão. Um jogador que já teve muito seu nome falado no Vasco da Gama em determinadas janelas, mas que, após o destaque no Talleres, chegou ao River Plate até recente, pelo valor de 5.800.000 dólares, trazendo para a nossa moeda hoje algo em torno de 32 milhões de reais. Esse atleta chega ao River e começa desempenhando muito bem. O jogador na temporada passada teve 36 partidas com a camisa do River Plate. 1,78 m de altura, primeiro volante de origem, esse cão de guarda, um jogador assim de muito destaque, que em pouco tempo, vestindo a camisa do Talleres, se tornou um dos melhores camisas 5 do futebol da Argentina. Em 2023, foi top 3 jogadores sub-23 com maior porcentagem de passes para frente. Foi um dos jogadores com mais desarmes da Argentina, tendo 87 desarmes em 43 partidas. E são alguns números, tá? Do atleta que o credenciou a essa venda milionária para um dos maiores clubes do Brasil, que é da Argentina, que é o River Plate. E mesmo diante desse valor tão alto que foi pago, de 40 e poucos milhões de reais, os torcedores do River se animaram tanto com o atleta que em algum momento alguns torcedores até falaram que assaltaram o Talleres, ou seja, pagaram barato por Vidiagra. Entretanto, qual é a situação nesse momento? Ele foi contratado pelo técnico Martín de Michelis, no River. Hoje o técnico do River não é mais de Michelis, e sim Marcelo Gallardo. E Rodrigo Vidiagra não tem mais espaço no River Plate. Está sem espaço algum. É um jogador que não está nos planos de Marcelo Gallardo. E hoje o River busca uma negociação. Negociou recentemente com o Santos, com o CSKA da Ucrânia. As coisas não andaram. E de acordo com informações que tivemos ontem, diretamente da imprensa argentina, o Vasco da Gama está interessado na contratação do jogador. E não é só interessado, né?
está muito interessado. Vasco da Gama, inclusive daqui a alguns dias, poderá estar fazendo uma oferta pela compra dos direitos econômicos de Rodrigo Vidiagro. Um bom atleta e é um primeiro volante. Quando eu fui pesquisar de forma imediata informações sobre Vidiagro, eu olhei e falei, cara, a imprensa argentina tá maluca. Pensar que o Vasco vai contratar mais um volante depois de tantos volantes que temos no elenco é mais uma falácia. Mas não é. Por uma baita análise. De primeiro volante, o Vasco hoje só tem o Matheus Carvalho e, na minha opinião, o Hugo Moura. Eu acho que Jair não é primeiro volante. Tietchan não é primeiro volante. Paulinho não é primeiro volante. O Sforza não é primeiro volante. O Vasco tem carência de jogadores para esse setor. E precisa contratar. Talvez por um pedido até do próprio Carille, o Vasco queria fazer esse movimento. O certo é, o Vasco precisa de um primeiro volante. E a informação que vem da Argentina é que há um interesse por esse jogador e uma expectativa de proposta nesses próximos dias. Vale a pena? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Por quê? A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo, tá? Desse domingão de Vasco e Botafogo. E já a gente tá de volta, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.